Seleção brasileira passa vexame diante da Argentina, vira motivo de chacota e é esculachada pelo Denilson ao vivo. Após provocação de Rafinha, a seleção brasileira foi humilhada pela Argentina. E isso deu o que falar tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. O Denilson Show soltou o verbo e mandou a real pra cima da seleção brasileira de Dorival Júnior. Veja nesse vídeo o que foi que ele disse e também o desabafo do Galvão Bueno. Mas antes, deixe o gostei aqui e se inscreva em nosso canal. Vale ressaltar, galera, que a fase da seleção brasileira é tão ruim que o Dorival, após uma coletiva, quase cai de cara no chão. E o Denilson Show, galera, no fim da transmissão ali de Brasil e Argentina, falou isso aí, se liga. Nesse jogo do Monumental em que a Argentina fez 4 gols na seleção brasileira. E começa o programa com um dado alarmante, né? O Brasil tomou já pós-Copa do Mundo de 2022 31 gols em 25 jogos. Só para vocês terem uma base de comparação, a seleção do Tite, por exemplo, demorou 81 jogos para sofrer 31 gols. É isso. Acho que diz muito sobre o que é a seleção brasileira atual. Muito boa noite, meu amigo Denilson. Estou aqui também com Carlos Eduardo Mansur. Vamos começar a conversar a partir de agora desse desastre que foi a noite do futebol brasileiro por aqui. O Brasil foi goleado, o Brasil tomou olé. A torcida argentina gritou olé desde 3 minutos de jogo e foi massacrado aqui em Buenos Aires. Boa noite, Denilson. Que noite terrível para o futebol brasileiro, não? Noite terrível, perdão, Diniz. Boa noite, Mansur, mais uma vez, a todos que estão aí nos acompanhando. Me sinto envergonhado porque acho que é a primeira vez que eu vejo um jogo da seleção brasileira do estádio, né? Depois que eu parei de jogar futebol, trabalhando, enfim, conectado ao jogo, mas assim, olhando de longe, sentindo o calor da torcida adversária, que, enfim, parabenizar também ao torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. Agora, um jogo assim, vergonhoso para o torcedor, vergonhoso para a comissão, vergonhoso para a CBF, vergonhoso para os protagonistas que são os jogadores. Porque desde o minuto 3, que você citou aí, Diniz, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola muito tempo. Aí você fala 4-1 para a Argentina, um 4-1 assim com peso, merecido 4-1. E o gol do Brasil foi um gol achado, porque o Romero ele erra na saída de bola, ele tenta sair jogando, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só, o Brasil não fez mais nada assim. Da lembrança que eu tenho nesse momento, que a gente está aqui ao vivo, eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira tão ruim, tecnicamente, taticamente, um jogo tão distante de uma seleção adversária. Eu joguei alguns jogos com a seleção brasileira, competi várias vezes em jogos desse tamanho, e a gente normalmente, enfim, não falar de resultado aqui, às vezes perdia os jogos, mas tinha ali uma competição, sabe? Uma situação de falar, poxa, aquela bola, né, não entrou, pô, aquela bola que o goleiro defendeu. A gente vai falar o que da seleção brasileira hoje? O que a seleção criou hoje para tentar buscar um resultado? Na minha opinião, não fez nada. Não, o Dibu Martínez talvez não precise tomar banho para ir para casa hoje, porque não fez nenhuma defesa praticamente, só trabalhou com os pés. E por sinal, esse é um assunto que eu vou trazer aqui também no Troca com muita facilidade. O Brasil sequer conseguiu pressionar a Argentina em nenhum momento. A Argentina saía de trás com uma facilidade tremenda, chegava à frente também com muita facilidade. O Brasil tinha uma saída de bola terrível, e ofensivamente hoje foi um nada. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol,
Talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. E o Galvão Bueno, galera, que já cobriu vários e vários jogos da seleção brasileira, falou que essa é uma das piores seleções brasileiras que ele já viu. Se liga. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? E aí, meus queridos, o que vocês acharam aí desse vexame da seleção brasileira diante da Argentina? Uma goleada que teve olé e tudo mais. Comenta também se você acha que o Dorival Júnior vai continuar sendo o treinador da seleção brasileira e se sim, o que será da seleção na Copa de 2026? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.